fazendas se limitam a produzir mais leite devido à falta de comida. A gente sabe que, de uma maneira geral, falta uma área maior dentro das fazendas, né? A regra é quase que essa, a gente tem uma área menor do que deveria, por diversos motivos que nós vamos discutir aqui ao longo desse tópico. E, além disso, em algumas situações que tem uma área maior, falta uma intensificação da produção. Tratar realmente como agricultura, né? Devido às inúmeras atividades que existem dentro de uma fazenda leiteira, hora ou outra, a gente acaba pecando em alguns pontos que envolvem dentro da agricultura, sendo que é um processo importantíssimo, né, dentro de todo o ciclo de produção. Então, o nosso objetivo aqui é esse. Nós vamos vou elencar alguns principais desafios do que a gente vai tratar e juntos vamos compreender e ver como que a gente pode melhorar a produtividade, né, e principalmente a qualidade, que em alguns momentos pode ser até mais importante. Os maiores desafios, né, o primeiro dele, o que mais impacta é a correção inadequada ou a ausência da correção do solo. Nós estamos em um país onde o nosso solo, naturalmente, ele é muito pobre em nutrientes e ele é um solo ácido, né? Talvez a gente tenha algum paradigma que as terras brasileiras são férteis. Isso não é uma verdade, né? São raras exceções onde o solo ele é naturalmente fértil. Então, a gente já tem que quebrar esse primeiro paradigma e entender que a gente trabalha em um país que tem uma aptidão agrícola muito grande, mas que os solos eles precisam de muito cuidados. E o primeiro dele é a correção do solo, né? Que a gente utiliza principalmente o corretivo calcário para corrigir isso que a gente vai discutir. E em muitas situações, esse produto ele não é utilizado com a dose correta e da maneira correta. Então, o nosso solo ele demanda uma operação muito bem feita e essas áreas ficam por anos ali sem uma devida correção. Um outro ponto é o monocultivo. O que seria esse monocultivo? Geralmente, como eu disse, a área é pequena, né, e tem que se produzir muita silagem, a gente automaticamente começa a tentar produzir muita silagem na mesma área. E fica tendo sucessivos ciclos de produção de silagem em uma mesma área agrícola. E isso traz inúmeros problemas que nós vamos discutir, né? A chamada rotação de culturas é fundamental dentro de um sistema, principalmente no momento atual da agricultura, onde os híbridos utilizados para a produção de silagem, eles estão em um processo de melhoramento genético muito alto, eles estão cada vez mais exigentes, né? A gente pode fazer a mesma analogia do que com o melhoramento genético dentro do gado bovino, né? A gente não trata da mesma maneira hoje uma vaca da mesma maneira que a gente tratava aquela vaca, né, há 20 anos atrás, né? Aquela espécie, né, aquela raça. Então teve um melhoramento, assim, dessa mesma maneira, os híbridos de milho. Então eles estão muito mais exigentes e a gente tem que se adequar quanto a isso. Um balanço nutricional, os solos, né, quando a gente pega, se a gente for fazer um overview das áreas de produção de silagem, a deficiência de potássio é uma característica, porque o milho ele leva muito potássio na silagem, então muitas áreas têm essa deficiência de potássio e comumente se usa muito, às vezes, o adubo 20-0-20, por exemplo, que é um balanço quase que igual, né, de nitrogênio e potássio, e esses solos começam a ficar deficientes em potássio ao longo do tempo. Nós vamos discutir disso também. Qualidade de plantio, o milho ele responde muito a uma boa distribuição na área, né? E a qualidade de plantio ela envolve diversos aspectos, envolvendo desde a regulagem da semeadora até o momento, a pressa, né? Não pode acelerar muito a semeadora. Então, vamos tratar sobre isso também. E a qualidade, ela afeta diretamente a produtividade, como nós vamos mostrar, e a qualidade, porque o milho muda muito a sua estrutura em função da maneira que ele é disposto dentro da área, né?